Oi, pessoal, tudo bom? Nós vamos dar continuidade então no nosso estudo de números primos e números compostos nesse vídeo, tá? O que nós vimos no vídeo passado? Nós vimos que existem números chamados de primos porque eles têm apenas dois divisores, eles mesmos e o 1, certo? Nós vimos que os outros números são chamados de compostos, com exceção do 0 e do 1. O 0, por ser nulo, né? Ele tem infinitos divisores e não é divisível por si mesmo, e o 1 tem apenas si mesmo como divisor, então eles não se encaixam em nem primos nem compostos, tá certo? Hoje vamos ver mais um pouquinho os números compostos. Como é que a gente trabalha com esses números? Por que eles recebem esse nome, tá certo? Um número composto, ele recebe esse nome porque ele vem da composição de dois ou mais números primos, tá certo? Da multiplicação de um número primo por si mesmo ou por outros números primos. Então, nós podemos dizer que todo número natural composto pode ser decomposto em um produto de fatores primos, certo? Cada pedacinho da multiplicação a gente chama de fator, né? Então, se eu pegar um número primo, multiplicar por ele mesmo ou multiplicar por outro número primo, eu começo a gerar aí todos os outros números que são chamados de números compostos, tá certo? Então, a gente vai pegar aqui um exemplo, na verdade, vários exemplos, para poder entender melhor como isso funciona. Por exemplo, o número 14. Eu posso dizer que o número 14 vem da multiplicação de 2 por 7. 2 vezes 7, 14. O 2 é número primo, o 7 é número primo. Então, eu tenho aí o 14 número composto, certo? E se eu pegasse o número 18? Eu posso dizer que o 18 é 2 vezes 9, certo? Mas o 9, olha aqui, ele não é um número primo. O 9, ele é 3 vezes 3. 3 sim, 3 é um número primo. Então, eu posso dizer que a decomposição do 18, ou seja, se eu pegar o número 18 e desmontar esse número em vários fatores de primos, ele vai ficar 2, que já está aqui, ó, 2, certo? Vezes 3, vezes 3. Então, o 18 vem da multiplicação do 2 pelo 3 e pelo 3 de novo, que eu posso escrever de forma mais curta como 2 vezes 3 ao quadrado, porque um número multiplicado por si mesmo é ele elevado ao expoente 2, certo? Então, essa aqui, ó, é a decomposição do número 18, ok? Vamos pegar mais um exemplo. O 24. Eu estou aqui fazendo a decomposição desses números, tá? Estou pegando o número composto e desmontando, desmembrando esse número em fatores primos. Quando a gente pega um número, nem sempre a gente consegue bater o olho nele e já colocar todos os números primos, né, da multiplicação. Então, a gente pode fazer em partes, como eu estou fazendo aqui, como eu fiz com 18 e vou fazer com 24 também. Olha só, 24, você pode pensar que é 2 vezes 12, certo? Mas o 12, ó, você pensa que é 3 vezes 4. Então, na verdade, você tem 2, esse 2 aqui, vezes 3, vezes 4. Mas o 4 também não é primo. O 4, ele é 2 vezes 2. Então, olha, 2 vezes 3, vezes, no lugar do 4 eu coloco 2 vezes 2. Certo? Aqui estão todos os primos multiplicados que geram o número 24. Mas para a gente não ficar com uma multiplicação muito extensa, a gente usa o quê? A potenciação para encurtar essa escrita, né? Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2. O 2 foi multiplicado por si mesmo 3 vezes, então é 2 elevado a 3. Esse 3 apareceu uma vez só, então tá aqui. Então, eu posso dizer que 24 é 2 elevado ao cubo vezes 3. Essa é uma forma de fazer, tá? Você poderia ter pensado, por exemplo, o 24 é 3 vezes 8. 3 é primo, o 8 não. Então, você faria o quê? O desmembramento, a decomposição do número 8 até ficar apenas com fatores primos, tá certo? É assim que a gente faz a decomposição, então, de um número composto em fatores primos, tudo bem?
Existem várias formas de fazer uma decomposição, a decomposição de um número composto em fatores primos, tá? Existem vários métodos, vários caminhos para você fazer isso. No final, o resultado é o mesmo. A decomposição, ela vai ser sempre única, tá certo? Mas o caminho para você chegar nessa decomposição não é único. Existem várias formas aí, vários dispositivos, vários macetes para você chegar nesse resultado. Eu vou mostrar aqui um dispositivo de decomposição em fatores primos. É uma coisa que a gente usa bastante para fazer decomposição de números primos e a gente vai usar também em outros estudos da matemática, como o de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, tá? Que tem também, como eu falei, vários caminhos, mas o mais comum que a gente vai usar é esse aqui, tá certo? Então, nós vamos ver agora o dispositivo de decomposição em fatores primos. Para a gente poder entender esse dispositivo, é melhor usar exemplos, tá certo? Então, eu vou começar aqui com o número 60. Então, vamos pegar aqui o número 60. Eu quero fazer a decomposição do número 60 em fatores primos. Eu posso fazer daquele jeito que eu fiz nos exemplos anteriores, sem problema nenhum. A única coisa é que tem alguns números que, conforme eles vão crescendo, eles ficam com muitos fatores primos, eles ficam com muitos números envolvidos lá. E aí começa a dar um pouquinho de trabalho, começa a ficar um pouco confuso, a gente começa a rabiscar muito a folha. Então, a gente tem esse dispositivo mais prático aí para decomposição em fatores primos, tá certo? Como é que a gente vai fazer isso? Como eu quero fazer a decomposição do número 60 aqui no meu exemplo, eu escrevo o número 60 e aí eu passo uma linha vertical comprida aqui do lado dele, tá vendo? O que eu vou fazer? Do lado esquerdo tá o 60. Do lado direito, eu vou começar a colocar os números primos pelos quais eu consigo fazer a divisão desse 60 aí para começar, tá certo? Então, a gente tem que ficar de olho no quê? Eu vou pegar um número que está do lado esquerdo e vou dividir pelo número que eu vou colocar aqui do lado direito, tá? Claro que a gente vai começar com os números menores. A gente sempre começa com o menor, com o número 2, depois o 3, que são as divisões mais fáceis. Não é obrigatório fazer em ordem crescente, mas a gente faz dessa forma porque a gente consegue organizar melhor a nossa decomposição e consegue fazer divisões mais fáceis. É mais fácil você começar dividindo por um número pequeno do que por um número grande, tá certo? Mas tem que lembrar do quê? Do lado direito, aqui, ó, que são os números pelos quais a gente vai efetuar a divisão, tá certo? Só podem ser números primos. Por isso que na aula anterior nós vimos os números primos. Nós estudamos os números primos, eu fiz lá o crivo de Eratóstenes até os 50, né? Falei para vocês fazerem como um exercício até os 100. É importante que a gente conheça os números primos. Quanto mais número primo a gente conhece, melhor pra gente. O ideal, assim, é saber no mínimo, quais são os primos menores do que 50. Assim, o melhor de tudo é até o 100, mas pelo menos até o 50 é importante conhecer, tá certo? Então, vamos lá. O número 60. O número 60 é divisível por 2. 2 é o menor número primo que eu conheço, então é por ele que eu vou começar. 60 é divisível por 2, por quê? Porque nós vimos que todo número terminado em algarismo par é divisível por 2. Então, eu vou fazer 60 dividido por 2. O 2 fica aqui do lado direito da minha linha, tá certo? 60 dividido por 2, a gente faz a conta e dá 30. O resultado da divisão sempre vai vir aqui do lado esquerdo, abaixo do número anterior. Então, ó, 60 dividido por 2, 30, certo? E eu vou continuar a partir daí. 30, dá para dividir por 2? Dá. Então, eu coloco do lado do 30, ó, tá vendo? Na mesma direção, eu coloco 2. 30 dividido por 2, 15. 15 dá para dividir por 2? Não dá. 15 não é um número par. Então, eu tento o próximo número primo. Quem que é o próximo número primo que eu conheço? O 3. 15 dá para dividir por 3? Dá, né? 15 está na tabuada do 3. 15 dividido por 3, 5. O resultado vem embaixo do lado esquerdo. Tá vendo? Aí, 5 também é um número primo. Então, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3. Eu só vou conseguir dividir por ele mesmo. Então, 5 dividido por 5,
1. Chegou no 1 aqui, ó, parou. A sua decomposição terminou. Então, vou até passar um traço aqui, tá vendo? O que eu posso dizer, então? Que o 60 decomposto em fatores primos vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, tá vendo? Esses números aqui do lado direito, esses números primos que aparecem do lado direito, eles que são os fatores do 60. Quando eu quero fazer, então, a decomposição do 60 em fatores primos, são esses números aqui os fatores primos que formam o 60. Por isso que eu só posso pôr número primo do lado direito, porque eu estou fazendo a decomposição em fatores primos, tá? E para simplificar a escrita, né, a gente tem aqui, ó, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Não vai fazer a multiplicação de novo, né? Porque se você fizer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, se você fizer essa multiplicação, você volta para o 60. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo é ter mesmo aqui em vista quem são os fatores. Claro, se você fizer a multiplicação e der um número que não é o 60, quer dizer que você fez alguma coisa errada. É importante você fazer também, é como se fosse a prova real da sua decomposição. Você faz a conta, faz a decomposição, multiplica 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60. Ah, então eu fiz a decomposição certo, tá vendo? Mas no final, a decomposição vai ficar escrita assim. 2 ao quadrado, que é o 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. Pronto. Essa é a decomposição do 60 em fatores primos, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Vou fazer aqui do lado. (150), tá? Coloco o 150 ali. Passo a linha vertical aqui do lado e vou começar a divisão. Então, eu vou pegar o número que está do lado esquerdo e multiplicar pelo número que eu vou colocar do lado direito, sempre na mesma direção, tá bom? Então, vamos começar. 150 é divisível por 2? É, termina em 0, eu sei que dá para dividir por 2. Por isso que a gente estudou lá 2 aulas atrás os critérios de divisibilidade, para ajudar a gente aqui, nessa hora, tá vendo? 150 dividido por 2, 75. Posso usar o 2 de novo? Não, porque 75 não é divisível por 2. Então, qual que é o próximo número primo que eu posso tentar? O 3. 75 é divisível por 3? Puxa vida, será que é? Divisibilidade por 3. A soma dos algarismos tem que dar um múltiplo de 3. Então, 7 mais 5, 12. 12 está na tabuada do 3? Está na tabuada do 3. Então, eu posso dividir 75 por 3. 75 dividido por 3... 25. 25 dá para dividir por 3? Não, né? 2 mais 5 dá 7. 7 não está na tabuada do 3, então eu não posso dividir por 3. Mas eu posso dividir o 25 por 5, porque todo número divisível por 5 termina em 0 ou 5. Então, 25 dividido por 5, ó. 25 dividido por 5. O número da esquerda vai ser dividido pelo número que está aqui à direita, que eu coloquei à direita, certo? 25 dividido por 5, 5. Uso 5 de novo, 5 dividido por 5, 1. Cheguei no 1, acabou. Então, ó, 150, ele é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Essa que é a decomposição do 150 em fatores primos. Então, 150 é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. A gente pode encurtar a escrita aqui, ó, pegando os fatores iguais e escrevendo na forma de potência, certo? Fica 2 vezes 3, 5 vezes 5, 5 ao quadrado. Então, 150 é 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado, tá certo? É assim, então, que nós fazemos a decomposição de um número em fatores primos.
quando nós usamos a decomposição de um número em fatores primos? A gente pode usar, por exemplo, para descobrir o MMC e o MDC de dois ou mais números naturais. Por exemplo, MMC, o que é isso? É o mínimo múltiplo comum. É o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, tá? MDC, máximo divisor comum. É o maior número que é divisor ao mesmo tempo de dois ou mais números naturais, tá? Como é que vai ser isso, então? Eu vou usar como exemplo os 60 e 150 de novo aqui para a gente poder enxergar. Eu vou primeiro calcular o mínimo múltiplo comum desses dois números, do 60 e do 150, tá? Eu quero descobrir quem é o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo do 60 e do 150. Para isso, eu vou fazer a decomposição simultânea desses dois números. Simultânea ao mesmo tempo, quer dizer essa palavrinha, certo? Então, eu vou fazer a decomposição ao mesmo tempo do 60 e do 150, tá? No mínimo múltiplo comum, como é que vai funcionar essa decomposição? Bom, eu coloco 60, ponho uma vírgula, coloco 150. Vejam que tem um espaço aqui, ó, porque não é tudo um número só. Não é um número 60,150, não. 60 é um número, 150 é outro número, tá? Por isso que tem esse espacinho aqui. Passo a linha vertical, igual eu fiz ali em cima, tá? E vou fazer a decomposição desses dois números. Lembra que ali, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, quando eu fiz a decomposição do 60, eu pegava todo número primo que é divisor do 60, ou seja, pelo qual a divisão dava exata do 60 por esse número primo, então eu usava o primo aqui, ó, o 2, né, o 3, o 5, colocava aqui do lado direito. O 2 na primeira vez, aí deu de novo para usar o número 2, depois o número 3, certo? Fui usando aqui. Com 150 a mesma coisa. Deu para usar o número 2, depois o 3, o 5, usou duas vezes, tá? Como agora eu vou fazer a decomposição simultânea desses dois números, ou seja, eu vou decompor os dois números ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os números primos novamente, tá? Mas se der um deles para dividir, eu vou dividir, eu vou colocar. Se os dois forem divisíveis, eu vou dividir os dois. Então, olha só, continua sendo a mesma coisa. Eu vou pegar quem está do lado esquerdo e dividir por quem eu colocar aqui do lado direito. Então, o 2. 60 dá para dividir por 2. 60 dividido por 2, 30. Ó, o resultado da divisão fica embaixo do número. Ó, 60 dividido por 2, 30. O 30 fica ali embaixo. Põe a vírgula para separar. 150 dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. 150 dividido por 2, 75. Certo? Aí eu pergunto, eu posso usar o 2 novamente? O 30 eu posso dividir por 2, o 75 não. Mas como eu estou falando de mínimo múltiplo comum, no mínimo múltiplo comum, se um deles for divisível, eu vou usando ainda o fator primo que serve ali. Então, no caso, é o 2. 30 dividido por 2. 30 dividido por 2, 15. Mas 75 não dá para dividir por 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar. Tá vendo? Eu copio o número. Eu não vou forçar a divisão, porque 75 dividido por 2 não tem divisão exata. Então, eu simplesmente copio o número. Eu só faço a divisão se a divisão for exata, tá? Se for aquela divisão que deixa resto zero, e senão eu não posso usar. Ó, agora ficou o 15 e o 75. Esses números são divisíveis por 2? Não, nenhum deles é divisível por 2. Então, agora eu passo para o próximo número, que é o 3. 15 dividido por 3, 5. 75 dividido por 3, 25. Posso dividir alguém por 3 aí? Não, nenhum deles é divisível por 3. Então, parou de usar o 3. Quem que é o próximo que eu posso usar? O 5. 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Tá vendo?
Cheguei aqui no 1, quer dizer o quê? Que eu não tenho mais nada para dividir aqui. Então, agora eu vou copiando até acabar, tá? Conforme a necessidade. O meu outro número 5, dá para dividir por 5 ainda? Dá. Então, uso 5 de novo. Certo? Ó, copia o 1, porque ele não está mais dividindo por ninguém. Põe a vírgula, 5 dividido por 5, 1. Chegou tudo 1 aqui do lado esquerdo, todo mundo deu 1, aí é a hora de parar, tá? Então, eu sei o quê? Parei a minha decomposição simultânea, certo? Mas e aí? O que acontece agora? Bom, o que eu estou procurando? A gente sempre tem que saber o que a gente está procurando. Eu estou procurando o mínimo múltiplo comum, o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo do 60 e do 150. Para descobrir quem é esse número, agora que eu tenho a decomposição, né, dos meus dois números feita ao mesmo tempo, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar todos esses números primos que eu obtive aqui. Então, ó, 2 vezes 2, 4, certo? 5 vezes 5, 25. Aí eu faço aqui, ó, 4 vezes 25, 100. Só que tem esse 3 aqui, ó. Eu não posso esquecer dele. Então, eu faço 3 vezes 100, 300. Tá vendo? Eu fiz a multiplicação de todo mundo. Eu poderia ter feito 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, 12 vezes 5, 60, 60 vezes 5, 300. Claro que eu poderia ter feito na ordem. Mas aqui eu busco, como é tudo multiplicação, eu busco primeiro as multiplicações que eu acredito serem mais fáceis. Aí você faz do jeito que você achar mais fácil, tá? O importante é você multiplicar corretamente todos esses números que estão aqui, usando uma vez cada um. Não vai usar, né? Não vai repetir aqui número que você só apareceu uma vez, tá certo? Aqui eu repeti, fiz 2 vezes 2 porque o 2 apareceu duas vezes, 5 vezes 5 porque o 5 apareceu duas vezes, mas o 3 usei uma vez só, ele apareceu uma vez só, tá? É só fazer a multiplicação desse por esse, por esse, por esse, por esse. O resultado deu 300. Então, quer dizer que o menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de 60 e 150 é 300. Se eu listar todos os múltiplos, todos não, né? Mas se eu for listando os múltiplos de 60 e for listando os múltiplos de 150, né? Claro, com exceção do zero, o menor número que vai ser múltiplo dos dois, o primeiro número que vai aparecer nas duas listas vai ser o 300, tá certo? É assim que a gente faz mínimo múltiplo comum, né, o cálculo do menor número que é múltiplo ao mesmo tempo de dois ou mais números, pela decomposição simultânea. E como é que a gente calcula o máximo divisor comum? Ou seja, o maior número que é divisor ao mesmo tempo de 60 e 150. Porque o menor é o 1. O 1 é divisor de todo mundo. Então, não faz sentido a gente falar menor divisor comum. A gente quer o maior número que é divisor ao mesmo tempo do 60 e do 150. Ou seja, por qual número eu posso dividir os 60 e os 150 ao mesmo tempo e é o maior possível. É isso que eu estou buscando aqui. Tá certo? Então, nós vamos usar de novo a decomposição simultânea, tá? Mas vai ter um detalhezinho diferente do que a gente usou para o mínimo múltiplo comum, tá? A montagem aqui é a mesma, a gente coloca os dois números separados por vírgula, tá vendo? Com espacinho aqui para ficar bem legível. Põe a linha vertical aqui do lado. Vai continuar sendo aquela história de pegar o número do lado esquerdo e dividir pelo número primo que a gente vai colocar do lado direito. Essas regras continuam. Mas o que vai mudar? Vai mudar o seguinte: aqui no mínimo múltiplo comum, quando o número era, por exemplo, o fator primo que eu pegava era o divisor apenas de um deles, eu utilizava. Lembra, aconteceu aqui no caso do 30 e do 75. Eu usei o 2, porque 30 era divisível por 2, o 75 não era. Aí eu copiei o 75, tá vendo? Aqui no máximo divisor comum, não. Aqui eu só vou usar fatores primos que sirvam para os dois números ou mais, se tiver mais número aqui, né? Que sirvam para todos os números envolvidos aqui no cálculo, tá certo? Se servir para um só, não vai poder usar o número primo, ele tem que servir para todo mundo, ok? Então, olha só, 2. O 2 serve, porque 60 dividido por 2 dá 30, divisão exata.
150 dividido por 2, 75. Divisão exata, tá vendo? Aí, o 2 eu posso usar de novo? Não, porque o 2 é divisor do 30, mas não é divisor do 75. Então, o 2 eu não posso mais usar, tá? Quem eu posso usar agora? Ah, o 3. O 3 é divisor do 30, o 3 é divisor do 75. Eu consigo divisão exata pelo 3 com os dois números. 30 dividido por 3, 10. 75 dividido por 3, 25, certo? Aí, eu já consegui o meu próximo número primo. Quem que eu posso usar agora? Bom, o 2 eu não posso usar, porque ele é divisor do 10, mas não é divisor do 25. O 3 eu também não posso mais usar, porque ninguém mais aqui vai ser divisível por 3. Meu próximo número primo é o 5. Certo? 10 dividido por 5, 2. 25 dividido por 5, 5. Tem algum número primo agora que eu possa usar? Algum número primo que seja divisor tanto do 2 quanto do 5? Não tem, né? Porque 2 só dá para dividir por 2, 5 só dá para dividir por 5. Então, acabou. Tá vendo? É mais curtinho o máximo divisor comum, porque eu tenho que pegar números que sirvam para os dois números ao mesmo tempo. Ah, mas não ficou tudo 1. Não, não tem problema. No máximo divisor comum, isso não é problema nenhum. Pode acontecer e vai acontecer muito de não ficar 1 ali embaixo, tá? E agora, o que a gente faz? Agora é a mesma coisa que a gente fez no outro. Para descobrir qual é o maior número que é divisor ao mesmo tempo do 60 e do 150, eu vou multiplicar os números primos aqui do lado direito. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, quer dizer que se eu listar os múltiplos de 60 e listar os múltiplos, não, desculpa, se eu listar os divisores de 60 e listar os divisores de 150, quando eu fizer essa lista, o maior número que vai aparecer nas duas listas ao mesmo tempo será o número 30. Ou seja, o maior divisor comum para o 60 e para o 150 é o 30. É o maior número pelo qual eu consigo efetuar a divisão desses dois números, tá certo? Então, essa regra, esse dispositivo aqui, ó, de decomposição em fatores primos, a gente pode utilizar no cálculo do MMC, né? Que a gente chama de MMC e MDC. MMC, mínimo múltiplo comum. MDC, máximo divisor comum. A gente pode usar essa decomposição simultânea para esses cálculos, mas tem que só tomar cuidado com a regrinha aí de cada um deles.